Passemos, então, agora para o professor Arthur, para não perdermos tempo. E lembrando aos colegas que nos assistem que não deixem de registrar seus comentários, perguntas, questionamentos, porque nós vamos ter um tempinho para o debate. Então, novamente, dando bom dia, saudando a todos, a todas e a todos que estão nos escutando aqui pelo canal Eureka, né, CCR, agradecer largamente ao professor Felipe, que trouxe essas contribuições para a gente começar a dialogar, ou, na verdade, já estamos dialogando, né, e é sempre interessante a gente ver outras visões, e aí, uma questão mais política, uma questão mais geopolítica, vamos dizer assim, também, se eu posso dizer dessa forma, embora o meu campo não seja esse, meu campo é da filosofia e da psicologia, mas eu acho que eu vou trazer alguns outros elementos interessantes também para a gente contribuir. Se o professor Felipe trouxe um pouco mais essa dimensão, vamos dizer assim, mais política da educação, talvez eu traga alguma questão mais filosófica, da psique humana, e também da questão antropológica da educação, que para nós são fundamentos importantes para a gente pensar uma formação docente nesse período que nós estamos vivendo, né? Eu vou tentar passar aqui um slide, eu fiz um slide, eu tenho a garantia de que a gente vai conseguir, tá? Aqui. A gente já está tão acostumado, a gente foi se acostumando ao longo da pandemia, né? Nesse processo que é o processo de usar os dispositivos digitais, né? Vamos ver se agora ele vai aparecer para nós. Aí está processando a apresentação. Mas, enfim, quando está processando a apresentação, eu acho que a pergunta que se coloca, ou a questão que se coloca aí, não sei se vocês estão vendo, né? Se alguém puder falar. Sim, está aparecendo aqui para a gente. Que bom. Então. A questão que se coloca é um pouco pensar essa EAD, né, em um mundo pós-Covid. E aí, quando a gente quando faz essa colocação, é pensando na situação em que nós nos colocamos, ou que fomos colocados, que transitou um pouco entre essa dimensão de viver uma pandemia no início de um século e aquilo que nós interpretamos ou conseguimos organizar dentro de nós, individualmente e socialmente, né, como pandemônio, o caos, né, da nossa vida que teve que ser agitada. Eu quero começar dizendo que isso não é algo novo dentro da história da humanidade ou da história que construímos socialmente, né? Pandemias sempre aconteceram ao longo dos séculos, né? E você pode pensar na gripe espanhola no início do século XX, ou como podemos regredir um pouco mais, assim, vamos pensar no início do século VI, houve uma grande pandemia também, e que atingiu principalmente a parte da Itália, a França e tudo mais, de outras com um outro viés, né? Então, e aí se diz os relatos históricos que nessa pandemia que aconteceu no século VI, que atingiu toda a Península Itálica, o que seria a França e o que seria também a Península Ibérica, foram furúnculos que nasceram nas pessoas. Então, a gente vem relatando, e a história vem relatando, essa presença de algo que desestabiliza algo que já está posto, que nós partimos do princípio que é natural, partimos do princípio que é fundamental e que vamos viver o resto da vida, porque temos esta impressão de que as coisas não mudam, e parece que essas pandemias elas vêm nos ajudar a nos situar de que somos seres da mudança, né? E que, assim como nós, todo o ecossistema também muda. Então, nós vamos ter que sempre estar revendo os nossos posicionamentos, revendo a nossa relação com o mundo, e uma relação cognitiva, uma relação afetiva e uma relação também do entendimento do que somos enquanto pessoas e o que os grupos representam para nós, né? Então, aqui. Quando a gente começa a pensar, então, na palavra pandemia, e aí eu vou trabalhar um pouco mais a questão filosófica, como eu disse, né, filosófica, antropológica, psicológica dessa história toda, né, que abrange como fundamentos da educação, a gente recupera essa palavra pandemia vindo do original do grego, que é para todos, né? Então, é algo que acontece com todos, que movimenta, que mobiliza uma ação que não só minha pessoal,
né? Mas mesmo sendo para todos, vai atingir o que eu tenho organizado como pessoal no coletivo. Então, pensar que isso que acontece com todos vai me atingir não só objetivamente, mas vai atingir também subjetivamente e vai ajudar eu a construir relações diferenciadas com os indivíduos, ou vai me obrigar a construir relações diferenciadas com os indivíduos por ela estar se apresentando de uma forma indiscriminada para bons e maus, ricos e pobres, amarelos e vermelhos, né? Quem está no sol, quem está na chuva. Ou seja, não é algo do controle. Então, mas mesmo essa falta de controle me leva a vivenciar, na minha subjetividade, uma relação com aquilo que está fora de mim, né, de maneira exponencialmente diferente. E aquele que não consegue fazer isso, ele vai ter um sofrimento da mesma forma de que o outro que consegue fazer a mudança. É isso que eu queria trazer. Ou seja, a pandemia, ela traz, vamos pensar num sofrimento psíquico, tanto para aqueles que conseguem fazer as mudanças e as adequações para viver de uma maneira diferente, como aqueles também que não conseguem fazer as mudanças. Vou trazer exemplos simples. Nós voltamos para a UERJ, os professores da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores. Quando começamos a voltar na UERJ, nós voltamos a dar aula de máscaras. Isso incomoda, né? Isso incomoda. Por quê? Tínhamos que estar de máscaras dentro da sala de aula, né? Lá na unidade da FFP, dando aula com os alunos também de máscara. Todos estavam seguindo os protocolos. Ao mesmo tempo que houve casos dentro da própria faculdade de pessoas que não queriam usar máscaras e que também estavam incomodadas. Vejam, todo mundo está incomodado. Quem está usando a máscara e quem não quer usar a máscara. A pandemia ela faz esse processo conosco. Né? Então, não é porque eu estou seguindo as normas que eu não estou tendo um sofrimento ou um incômodo. Estou, da mesma forma que aquele que não quer usar máscara também está sofrendo um incômodo. Eu dou um exemplo bem simples, bem superficial e bem raso, para mostrar que a pandemia, ela forçosamente nos traz as mudanças, ou nos obriga a mudanças de pensar, de estar no mundo, que promove sentimentos, independente das posições que nós tomamos. Né? E aí a gente vai ter que ir balizando como é que essas posições que nós tomamos, elas vão nos aproximando ou nos distanciando das metas. E aí não falo meta no sentido capitalista, mas no sentido de desejos. Os desejos que nós vamos construindo internamente, né, e que são possíveis ser vividos dentro da realidade da situação que nós nos encontramos. Um outro componente também que aparece por causa dessa instabilidade, desse sentimento, dessa angústia que vai nos causando o para todos, que é a pandemia, ou seja, o para todos, o PAN, todos, né? E o todo o povo, né? É a ideia do caos. E que nós conseguimos traduzir ou fazer de uma maneira jocosa essa organização, pandemias e pandemônios, né? Pandemônio é de origem inglesa, né? E nasce no século XVII de um livro de inglês, né? Da literatura inglesa, do livro Paraíso Perdido, do John Milton, e que vai localizar o Palácio de Satã, aquele que é o dono do caos, né? Aquele que organiza aquilo que está confuso, a balbúrdia, porque foi isso que aconteceu um pouco, como nós nos sentimos. A palavra pandemonium, todos, demonium, né? Aquela questão dos demônios, o plural, no plural, né? Porque não é um só, são vários, que são vários medos que a Covid trouxe, né? Várias incertezas, é isso que eu estou chamando de demônios. Várias incertezas, vários medos, várias inseguranças, várias coisas que nós não controlávamos. Então, é no plural, esse todo, né? E que abrange, ao mesmo que é plural, atinge a todos de maneira indiscriminada, aqueles que precisam sair de casa para trabalhar, que não tiveram direito de fazer o distanciamento, né? O isolamento social, como aqueles que puderam fazer e ficaram reclusos, às vezes até mais do que foi prescrito pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde e pela questão sanitária, pessoas que ficaram anos, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, que não saíam, e pessoas que ainda saem de máscara, e pessoas que ainda fazem opções de estar dando aula ou trabalhando para não entrar em contato com os outros. Então,
isso são consequências já da vivência do caos, né? Do que ele pôde interpretar dessas variáveis que colocavam o sujeito num lugar de instabilidade e de insegurança profunda. Né? É isso que estamos chamando de pandemônios, como esse processo de entender a situação interna, ou como vamos organizando essa situação de maneira subjetiva para trabalharmos com o outro. Porque quando pensamos em pandemia, nas pandemias e pandemônios, nós pensamos no que é nosso, que é a educação. Né? E a educação, ela é um processo subjetivo também. Se nós temos uma dimensão que é uma dimensão política, uma dimensão didática, da organização do trabalho pedagógico, do trabalho docente, né? E é verdade, é muito verdade. Ou seja, na concretude que nós realizamos a educação, porque a gente tem uma maneira de falar também que a educação com letra maiúscula, como se ela fosse um ente andando pelas ruas do meu bairro, né? Não, a educação, ela é algo concreto, ela é algo organizado, ela é algo pensado, ela é construído atendendo a demandas ideológicas, por isso que para nós não faz sentido essa história de escola sem partido, coisa parecida, sempre tomamos partido de algo, há ideologias, há uma questão hegemônica, né? E aí você pode entrar por outros caminhos, ou seja, qual é a seleção do currículo, né? Entrando na dimensão da didática. Qual é a seleção do currículo? Quem faz o currículo? Podemos trazer a BNCC aqui, dialogar também. Quem fez esse recorte, né, para que trabalhássemos? De que maneira? Então, todas essas questões são questões concretas da educação, e a educação se dá na relação concreta, sim, na relação concreta do conhecimento, só que esse conhecimento ele é organizado de maneira subjetiva. Nós vamos trabalhar de uma maneira institucional e presencial, no sentido do concreto, da concretude da vida, porque os processos de ensino-aprendizagem se dão nessa relação do sujeito com a realidade. Não existe isso, seja a realidade concreta, seja a realidade imaginativa, mas ela traz interferências e nos afeta. Nos afeta a nossa subjetividade, afeta as nossas formas de ser no mundo. Desse quadro, né, eu gosto dessa figura. E vocês sabem que já faz tempo que eu trabalho com vocês, né? Eu trabalho muitas imagens, né? E você coloca educação pelo caos, a pessoa, a primeira coisa que ela entende é educação para o caos. E a gente tem muito medo da palavra caos. Ora, se você pega na base de todos os relatos de mitologias, podem ser judaico-cristãs, gregas, vamos dizer, de outros africanas, toda a relação começa no caos, começa pelo caos, começa pela desorganização, pela reorganização, pela reconstrução. Toda a gênese da criação do mundo ou do homem aparece através do caos. Né? A gente devia começar a fazer as pazes com essa palavra, porque a gente fica muito com medo da palavra caos. Né? E usamos essa palavra caos como, então, está acontecendo a pandemia, ela causou um caos, vamos voltar ao novo normal. Gente, uma palavra que me irritou profundamente, continua me irritando até hoje. Né? O professor falou de uma palavra que irrita ele, eu estou falando de uma palavra que me irrita. É novo normal. Não existe o novo normal. Né? O normal que a gente tinha nos trouxe até onde a gente chegou na Covid 2019, de maneira consciente ou inconsciente. O que a gente vai conseguir fazer agora é o normal possível. Não é mais o novo normal, é o normal possível, diante daquilo que foi construído, ressignificado de maneira interna e reposto, recolocado dentro das demandas sociais atuais. Então, uma educação pelo caos, não uma educação para o caos, mas... E, aliás, se fosse uma educação para o caos, nem reclamaria muito, não. Mas uma educação pelo caos, pensando que o caos ele é a possibilidade do que a gente tem na filosofia de autopoieses, né? Ou apoieses, a criação, né? A possibilidade de sermos diferentes. Como profissionais de educação, eu não estou aqui viajando, não estou aqui surfando no iogurte, falando coisas do tipo assim, elucubrando coisas. Não, como é que nós nos reinventamos como profissionais da educação diante de tudo que nos acontece? A professora Maria Letícia dizia uma coisa muito interessante, a pandemia não acabou. A gente está se distraindo com outras histórias que estão acontecendo por questões políticas, econômicas, e que a vida tem que seguir com o normal possível. Ok, mas a pandemia não acabou. Né? Nós estamos vivendo o pós ou o intrapandêmico, se pensarmos. Né? Estamos aí.
Então, desde este lugar que nós ocupamos e que tentamos nos reorganizar, possivelmente, é que nós vamos construir o que nós estamos conversando dentro dessa jornada, que é a questão da formação, né? Da formação docente. Né? A formação que nós estamos fazendo dentro de uma modalidade que já existia antes da pandemia, que é a EAD. Isso também é uma coisa que eu vou falar no outro slide. Que é a EAD. Ou seja, ela já existia antes da pandemia. E como nós nos reorganizamos a partir disso? Bem, então, aí eu trouxe 3 pontos, e realmente são 3 pontos mesmo, né? Interessantes. Primeiro, né? Pandemia ou pós-pandemia? Eu gosto de falar pandemia e pós-pandemia, não tem ou. É 2. Tem a pandemia como reflexo do que aconteceu, e aí a gente tem autores como... Tem vários autores que vão falar sobre a pandemia, mas pensando no Boaventura Santos, ou pensando no Xu Han, que são autores que o nosso grupo de pesquisa estuda e lê lá na UERJ, na FFP, pensar que essa pandemia, o que aconteceu na pandemia, se transpõe para o pós-pandemia, o intra-pandemia, né? A questão do distanciamento pessoal, né? Porque senão a gente fica assim, distanciamento social, né? Não, nós continuávamos na sociedade, só estávamos isolados, mas trabalhávamos como se tivesse... Porque o distanciamento social parece que estávamos socialmente também, se pensarmos na dimensão econômica, mas o que fizemos foi um distanciamento pessoal, né, enquanto pessoas fomos distanciados, e isso teve um reflexo, e continua tendo um reflexo no social. Então, e esse reflexo no social volta novamente para a construção do pessoal. Né? A pandemia que vai, como Boaventura Santos vai falando, tanto no texto que a gente leu largamente, A Cruel Pedagogia do Vírus, como todos os outros textos que ele foi colocando no período da pandemia e palestras que nós escutamos, a pandemia deflagrou desigualdades sociais que já existiam. Teve gente que conseguiu fazer o isolamento, teve gente que não conseguiu. Né? Teve pessoas que ficaram mais pobres do que elas eram. Elas já eram pobres. Né? E pessoas que ficaram. Mostrou que a economia do Brasil era frágil, que a economia do mundo era frágil, em que nós tivemos que optar, muitas vezes, entre a bolsa e a vida. Só que a gente esquece, como Lacan fala, na opção, Jean-Jacques Lacan, psicanalista, ele fala assim, na escolha entre a bolsa e a vida, perde-se os dois. Sempre. Né? Sempre. Ou seja, não adianta falar, eu quero então a bolsa. Perdeu-se. Na vida, perdeu-se a bolsa. Eu escolho a vida. Perdeu tanto a bolsa quanto a vida. Ou seja, a gente está sempre perdendo. Né? Ou como a Roseli Saião fala na questão da educação dos filhos. Né? Faça assim ou faça assado. Na educação dos filhos, alguma coisa vai dar errado. Adoro essa frase. Faça assim ou faça assado. Em algum ponto, alguma coisa não vai funcionar tanto. Né? E aí a gente levar isso em consideração. Ela vem deflagrar essas desigualdades. Né? Também a pandemia e o pós-pandemia vem trazendo a dimensão do conhecimento. Construímos todo um conhecimento sobre vacinas, um conhecimento sobre saúde, um conhecimento da área da própria educação, que a educação iria, a questão do conhecimento, e começamos a duvidar. Duvidar de, será que essa vacina é mesmo? Será que eu aprendo mesmo, quando, mesmo não estando presencialmente, eu consigo transmitir, eu consigo me relacionar com o outro a ponto de conhecer os sujeitos? Né? E o conhecimento da realidade para além do físico, a gente começa a questionar não só o conhecimento da medicina ou da saúde, mas o conhecimento da própria educação, dos fundamentos da educação. Falávamos tanto que o conteúdo era algo que iria... E quando a gente volta com o conteúdo em outro espaço virtual, a gente fala, esse conteúdo no espaço virtual não me atende. Como? Então, isso é muito... A gente coloca em dúvida a própria construção do conhecimento, um patrimônio cultural que a educação representa. Ao mesmo tempo, como o Han disse, né, e é num livro de 2021, e foi traduzido em 2022, esse ano, que é essa ideia da expulsão do outro. Né? Nós acabamos expulsando, não só na falta da relação com o outro, ou na mediação dos dispositivos sociais para fazer a relação com o outro, a gente acaba perdendo esse outro, e esse outro passa a ser um outro estrangeiro. Na verdade, ele sempre foi estrangeiro, mas nós acabamos criando espaços de hostilidade e não de hospitalidade na relação com o estrangeiro. A professora Letícia lembrou muito bem, né? Acabou a pandemia e nós entramos numa briga entre Rússia e Ucrânia. Sujeitos que já eram estrangeiros, mas agora o estrangeiro ficou insuportável. Quando a gente volta da distância e volta a se reencontrar, o outro, que sempre foi estrangeiro, que sempre foi... O que eu falo de estrangeiro? Diferente. O outro sempre foi diferente, agora nos irrita.
E a gente não consegue mais um processo que é um processo de tolerância entre nós. É melhor um processo de expulsão daqueles da diferença. Então, isso é importante, trazemos que isso foi salientado pela pandemia e pós-pandemia. Como eu dizia isso no segundo ponto, a educação à distância sempre existiu. Talvez a novidade seja o híbrido ou o remoto, né? que é originado da popularização dos dispositivos sociais. Tínhamos que todos nós entramos, de alguma forma, nos dispositivos de chat, de videochamadas, e até o WhatsApp, né, essas Facebooks, que passaram a ser espaços de conhecimento, de construção de relação, até porque a construção de conhecimento se dá na relação com o outro, né? E ao mesmo tempo que ficamos maravilhados, porque agora poderíamos conversar com as pessoas, né, dando aula para elas em salas virtuais, ficamos assustadíssimos, com medo de nunca mais voltarmos a nos ver. Então, o que acabou se criando foi uma satanização, uma demonização daquilo que nós gostamos tanto. É muito interessante, porque a gente adora fazer virtualmente, falar, fazer chamadas, etc. Mas quando fala, vamos trabalhar com isso como material didático, recurso didático, não, eu não dou conta, isso, aquilo, outro. Ou seja, quase uma esquizofrenia. Peço para você, fica sem o seu WhatsApp hoje. Tem pessoa que fala, não, eu quero perder um rim, mas não me tira o WhatsApp, né? Mas eu falo assim, vamos trabalhar o WhatsApp como dispositivo? Não. Então, dispositivo de aprendizagem, o WhatsApp não serve. Ou seja, a gente começa a fazer seleções. Podem ser seleções legítimas, eu não falo que não sejam, né? Mas são seleções que não mostram o que uma autora portuguesa fala. Ela conversou conosco nas aulas, nas jornadas que fizemos virtualmente na UERJ, lá, FFP. A Silvia Azevedo e a Fátima Correia, duas autoras portuguesas, olha que beleza. Fizemos uma jornada internacional virtual, conversando com educadores, professores de Portugal, sem precisar que eles saíssem de Portugal para vir para o Brasil. Né? O que teríamos seria algo que era um empecilho, que é a questão da distância, se transformou em algo importante para nós e podemos aprender, ou seja, através de dispositivos virtuais como esse que estamos utilizando hoje, que é o YouTube, um StreamYard ou todos os outros, que eu vou ficar falando aqui para fazer propaganda, porque eu não estou ganhando dinheiro de ninguém. Mas é assim, perdemos isso. E as professoras, elas falavam dessa ideia, ficamos com medo das alomorfias socioeducativas. O que são essas alomorfias socioeducativas? Essas mudanças que aconteceram, essas mudanças que são mudanças, ela pega um termo que é um termo da biologia, alomorfia, né? Mas ela pega um termo, daí fala assim, as mudanças que são mudanças estruturais e ao mesmo tempo conceituais, e ao mesmo tempo que a pessoa passa, as coisas, a natureza passa, né? E que também da natureza educativa essas alomorfias elas acontecem, né? O híbrido ele não vai embora, o remoto ele não vai embora. Desculpa, aceita que dói menos. Eles não vão embora. Não vão. A educação à distância está aí, sempre foi. E nós vamos ter que aprender a conviver com o ensino remoto, ensino à distância, híbrido, né? Essas questões. Talvez seja o ganho, ou não, né? Dependendo do uso disso, o ganho ou não que herdamos do tempo pandêmico. E para terminar, realmente terminando, né? A gente pensar na nossa formação docente, né? 5 minutinhos para terminar. Pensar na nossa formação docente. E a formação docente desde a EAD pós-Covid. Pensando sempre que eu sempre gosto de recordar, até para os nossos alunos em EAD, eu sou professor, coordenador da disciplina de tópicos sobre a diversidade, eu sempre falo no começo, no chat, para os alunos, eu falo assim, gente, a gente tem que aprender que EAD é uma modalidade de ensino, de ensino, né, que é diferente do presencial e que é diferente do híbrido, né, híbrido remoto, vai ser diferente. Mas EAD, e eu sempre falo uma coisa bem simples, que a gente às vezes perde dimensão, né? Se no ensino presencial o aluno ele vai para a aula e depois estuda, no EAD ele primeiro estuda e depois ele pode fazer as suas questões. E a gente não consegue fazer essa diferenciação, né? O EAD, o aluno, ele às vezes vai para videotutoria ou para a sala do chat esperando que a gente dê aula. Nenhum mediador meu vai dar aula. Né? Não é que eu estou ameaçando o mediador à distância presencial, mas não é a função do mediador. A função do mediador é estar com o outro que já leu o conteúdo, que estudou previamente, para estar lá conversando e dialogando e fazendo as trocas possíveis e necessárias para que você compreenda melhor.
Essa é a AD, porque senão a gente fica fazendo uma presencial muito mal feita, porque não vai dar em 40 minutos e 1 hora de tutoria dar a aula de um conteúdo de 15 páginas. Não é isso, não é dessa forma que funciona. Então, por que eu estou trazendo isso, que é uma coisa muito básica e que vocês todos fazem, já entendem perfeitamente? Para mostrar isso, galera, que a EAD ela já estava posta, ela não ficou melhor ou pior por causa do Covid. Ela só apareceu uma alomorfia, ela se reorganizou, né? E se reorganiza para nós a partir de pontos importantes da nossa formação. E aí vem uma discussão, que é a discussão importante, que é do DCN, que a gente tem que abrir, que já começou, na verdade, mas a gente tem que ampliar. O DCN de 2015, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Docente, tinha um ponto importante da formação. Agora, em 2019, apareceu um outro DCN no meio da pandemia, e que a gente agora tem que engolir, que a gente tem que se perguntar, essas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial docente, né, para a formação docente, ela atende às demandas, que são as demandas do processo de ensino-aprendizagem, ou a demanda da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC? A resposta é a segunda. Tá? É a segunda. Então, ou seja, nós vamos construir toda uma formação docente para atender um currículo, né? E como é que é isso no período da EAD, né? Na modalidade EAD. Então, esses questionamentos que eu estou fazendo já acontecem no presencial. Beleza. E quando é que a gente vai começar a fazer no EAD? Porque também no EAD vai aparecer para nós. Então, quer dizer, a EAD é uma modalidade, mas a formação docente ela é a formação docente. Então, quais são essas coisas do DCN, das políticas da organização do trabalho da formação docente, que vai implicar na minha formação EAD? Então, isso é importante a gente trazer, né? Essas discussões são discussões que estão acontecendo no presencial e que podem estar sendo invisibilizadas, porque a gente está discutindo, eu não gosto da aula híbrida, não gosto da aula remota, mas a coisa está acontecendo atrás dos bastidores, na cortina, e a gente não está falando sobre isso. Entre nós, professores, da formadores, né, professores formadores, que somos dos nossos alunos e com os nossos alunos, que a gente não pode fazer uma discussão paralela, tem que ser com eles essa discussão. A recuperação do não lugar, que já é uma antropologia antiga do Marco Auger, né, da questão o virtual passa a ser o novo não lugar. Né? Ele tem todo um conceito antropológico sobre não lugar, mas hoje esse virtual esse não lugar. E no não lugar nós nos constituímos enquanto seres humanos. Por que tanto medo do virtual se nós adoramos o virtual? Né? Quando nos convém. Agora, quando nos exige, a gente se questiona. Né? Pensar que com o Covid a gente também tem que começar a pensar sobre a dimensão metacognitiva, ou seja, como é que nós sabemos que estamos aprendendo? Isso é algo interessante, porque ninguém começou a usar essa palavra metacognição, palavra antiga dentro da filosofia da educação, e que é aquele momento em que eu falo assim, agora eu entendi essa matéria, professor. E você saber explicar. E quando o aluno faz isso para mim no presencial, eu falo, por que você só agora entendeu essa matéria? E aí ele começa a explicar, porque agora eu consegui fazer esse link, esse link, aí eu falo assim, louvado seja Piaget, ou seja, assimilação e acomodação acontecendo no cérebro de alguém. Ou seja, é isso. Como é que eu sou capaz de explicar a forma que eu aprendo? E principalmente em um espaço que é o espaço do não lugar, numa interação virtualizada. Olha, isso é um exercício que nós temos que fazer enquanto professores e que vocês, enquanto alunos, também devem construir dentro dos processos de cada um. Né? E, por último, repensarmos as nossas habilidades de convivência e hospitalidade. Não numa dimensão como coloca o DCN de 2019, essa coisa de socioemocional. Socioemocional é a segunda palavra que me irrita. Né? A gente está usando socioemocional sem saber o que é isso. Né? E socioemocional achando que então eu convivo, abraço fulano, ele fica feliz. Socioemocional é uma outra estrutura na psicologia ou até na antropologia ou filosofia. Não é isso que o documento coloca. Mas como eu posso criar simplesmente, sem trabalhar muito conceitos psicológicos, que nós somos professores, né? Mas sem dimensão psicológica, sem entrar aprofundar, habilidades de convivência e hospitalidade em um mundo de hostilidade.
como foi colocado com a professora Maria Letícia, né? Onde o outro é um estrangeiro que eu preciso expulsar da minha relação e, se possível, da minha memória e, se possível, desse planeta, né? Então, quer dizer, como eu crio esses espaços que são espaços diferenciados da relação com o outro? Porque conviver não é só estar junto, e nem hospitalidade significa acolher. São dimensões bem diferentes. Trago autores como Batista, que fala sobre hospitalidade, Isabel Batista, portuguesa, ou o catalão Jesus Jares, que vai trabalhar sobre convivência, mas nós, enquanto brasileiros, né, pensando as nossas reflexões, sairmos do senso comum da convivência é estar com o outro presencialmente, né, e a hospitalidade é eu sou uma pessoa acolhedora. Nenhum dos dois funciona, ou nenhum dos dois estão funcionando dentro do que foi constituído pós-pandemia Covid-19. Né? Temos que criar novas habilidades, nos reorganizar dentro do normal possível para sermos esse docente que atenda minimamente essas novas perspectivas que vão surgindo. É isso, gente. Desculpa se eu passei o tempo, mas eu quero, na verdade, agradecer a todos vocês